Olá a todos, dando continuidade à cobertura que o Einstein faz do Congresso Europeu de Oncologia Clínica, eu vou apresentar alguns dados nesse próximo vídeo envolvendo a droga sotorazib. Essa é uma atividade educacional suportada pela Amgen. Eu sou o Fernando Moura, sou oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e eu não possuo conflitos de interesse para essa apresentação. Eu separei alguns estudos que foram debatidos no ESMO e vou começar com o CodeBreak 100, um estudo de fase 1 apresentado pelo Dr. Hong há poucos dias. O Carras, quando mutado na sua porção G12C, proporciona sinalização contínua das vias moleculares intracelulares, principalmente da via da MAP quinase e da via do PI3K. Isso ocorre porque, quando mutado, o Carras G12C fica atrelado na sua porção GTP. Não há fosforilase atuando para que o Carras faça o seu turno e deixe de estimular as vias de sinalização e desta forma ocorre estímulo para a proliferação celular e para a continuidade da neoplasia maligna. O sotorazib é uma droga oral com alta potência e seletiva para inibição desta alteração genômica que ocorre no gene Carras G12C. Quando o sotorazib entra em contato com o Carras G12C, ele deixa continuamente na porção GDP inativa, portanto bloqueando a sinalização em cascata que ocorre intracelular. O CodeBreak foi um estudo de fase 1, multicêntrico, de escalonamento de dose e também de expansão de dose. Os pacientes tinham câncer de pulmão de células não pequenas, todos eles mutação no gene Carras na sua porção G12C, eles não poderiam ter metástases cerebrais ativas. Os pacientes foram escalonados em doses até que a dose de 960 mg na sua cohort 4 foi a dose selecionada para a expansão do estudo e também para os estudos de fase 2. O endpoint primário desse estudo de fase 1 era segurança e os secundários envolviam taxas de resposta, duração da resposta, bem como PFS e duração e benefício clínico. 59 pacientes foram selecionados ao total e a coorte de pacientes com 960 mg incluiu 34 pacientes, todos esses pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. Interessante notar que basicamente 90% da população tinha hábito de tabaco ou tinha sido tabagista, 90% da população tinha sido tratada com imunoterapia previamente e aproximadamente 100% dos pacientes tinham sido expostos à quimioterapia à base de platina anteriormente. Notem que aproximadamente 1/4 e 1/5 dos pacientes tinham sido tratados com ao menos 2 ou 3 linhas prévias, respectivamente. Esse estudo não mostrou nenhuma toxicidade limitante de dose, nenhum evento fatal relacionado ao tratamento e as toxicidades em grau 3 ou grau 4 relacionadas ao tratamento foram da ordem de 18%. Desta forma, os autores concluíram que sotorazib em monoterapia demonstrou perfil de segurança favorável. Os principais eventos tóxicos relacionados ao tratamento envolveram diarreia e alteração das enzimas hepáticas. Com relação à taxa de resposta, aquela coorte que foi tratada com 960 mg teve uma taxa de resposta da ordem de 35% e um controle de doença da ordem de 91%, bastante destacado. Ao passo que toda a coorte de pacientes tratados proporcionou taxas de resposta da ordem de 30% e também controle de doença ao redor de 88%. Então, uma droga que se mostrou bastante eficiente com relação às suas taxas de resposta nessa população de mutação Carras G12C. Os autores observaram que existia benefício em taxa de resposta em todos os níveis de dose, basicamente,
E com relação ao benefício clínico e a duração deste benefício, que foi o motivo desta atualização no ESMO, o que se observou foi que a duração de resposta proporcionou uma mediana da ordem de 10,9 meses, aproximadamente 11 meses, portanto, e uma mediana de PFS de 6,3 meses. Lembrar que todos esses pacientes tinham sido politratados previamente e que no cenário clínico que a gente possui atualmente, a segunda linha de tratamento proporciona uma mediana de PFS da ordem de 4 meses, um pouco inferior ao que foi obtido com essa estratégia de sotorazib nesse cenário já de pacientes politratados. Sotorazib demonstrou também benefício clínico independente da variância de frequência alélica da mutação G12C, independente da expressão de PDL1 por imunohistoquímica no seu clone 22C3 e também independente da carga mutacional que nesse estudo foi avaliada em plasma através de ctDNA. Sotorazib também demonstrou benefício clínico de uma forma até que satisfatória, independente da comutação que estava presente no diagnóstico desses pacientes. Sumarizando o CodeBreak 1, o CodeBreak 100, sotorazib se mostrou altamente seletivo, sem toxicidades limites de dose, sem eventos fatais associados ao tratamento e toxicidades em grau 3 ou grau 4 da ordem de 18% para os pacientes que foram tratados. Além disso, o sotorazib demonstrou durabilidade de controle da doença. Pacientes tinham resposta aproximadamente de 35% quando foram tratados na corte de 960 mg e um benefício clínico da ordem de 91%. A mediana de PFS obtida, como eu mencionei, foi da ordem de 6 meses em toda a corte de pacientes e a mediana de duração de resposta foi da ordem de 11 meses. Sotorazib apresentou, além disso, benefício clínico independente da variância de frequência alélica, da carga mutacional, da expressão de PDL1, bem como do perfil de comutação quando presente. Estudos adicionais envolvendo o sotorazib, denominados CodeBreak, estão em andamento, a exemplo do CodeBreak 200, do 101 e do 105. O CodeBreak 101, por exemplo, é um estudo de fase 1B que está em andamento e ele estuda a associação de sotorazib com outros agentes. Por exemplo, agentes como anticorpos monoclonais que bloqueiam o gene EGFR, bem como inibidores de MEK. Esse é um estudo que está em andamento, nós não temos ainda os resultados parciais. O CodeBreak 200 é um estudo de fase 3, esse é um estudo randomizado com uma amplitude populacional maior, é um estudo que está ocorrendo em várias partes do mundo. O Einstein, logo menos, iniciará a randomização dos seus pacientes dentro desse estudo, quando encontrarmos pacientes com mutação G12C, e é um estudo que randomiza pacientes para receberem o tratamento padrão com docetaxel, quimioterapia ou então com sotorazib. Esse foi um pôster apresentado também durante o ESMO, o número do pôster é o 1339, que envolve dados de mundo real que foram coletados a partir do Flatiron, um projeto do Foundation Medicine. São basicamente 7.000 pacientes submetidos a NGS e desses pacientes, aproximadamente 750 casos tinham mutação no seu gene KRAS G12C, aproximadamente 10%. Lembrar que são dados de mundo real. Aproximadamente 96% dos pacientes tinham ou eram tabagistas. E chamou atenção nessa corte de pacientes que a incidência e a prevalência de metástases cerebrais foi um pouco maior nesta população analisada. Quase 1/4 dos pacientes tinham metástases cerebrais e mutação do gene KRAS G12C nessa análise de quase 7.000 casos e que gerou aproximadamente 750 casos com mutação do KRAS.
Dentre as comutações presentes com a mutação KRAS-G12C, as mais frequentes foram as mutações de STK11 e de KEAP1, representando 21% e 7% respectivamente. E a conclusão dos autores foi que existe espaço para aprimorar o tratamento desses pacientes que possuem mutação do gene KRAS-G12C com sotorasib, em virtude dos achados de mediana de sobrevivência global e de mediana de PFS nessa subpopulação analisada. Esse foi um caso apresentado pelo Dr. Hong durante a sua explanação no ESMO. É um paciente de 59 anos que havia sido tratado previamente com 5 linhas de tratamento. Esse paciente tinha metástases cerebrais, tinha mutação STK11 como comutação presente, detectada no plasma. Interessante que esse paciente teve uma duração de resposta da ordem de 13 meses com sotorasib e não apresentou grandes toxicidades. Fica destacado pelas imagens que vocês observam à direita do diapositivo, uma resposta satisfatória em pulmão, bem como em glândula adrenal e também no sistema nervoso central. Nós não temos dados desse estudo de fase 1 apresentado pelo Dr. Hong de quais foram as taxas de resposta daqueles pacientes que eventualmente tinham metástase cerebral. Esse é um dado interessante que talvez no futuro breve nós possamos entender com mais propriedade. Eu agradeço a atenção, me coloco à disposição e deixo aqui meu e-mail. Muito obrigado.